enxergava ninguém que entrasse ali do seu lado. Mas ela entrou numa situação tremenda. E o sacerdote ali, contemplando aquela maneira como ela estava orando, ele até a interpretou mal. Ele pensava que ela estava embriagada. Mas a angústia da alma de Ana, aleluia, Deus estava contemplando. A tua angústia é tão grande, as noites não têm fim, porque quando estamos angustiados, a vontade é chorar, né? E muitas vezes não temos nem palavra, mas o nosso pensamento, Deus sonda o teu pensamento e o teu coração. Aleluia, Deus escreve, aleluia, no livro as tuas lágrimas. Está no livro, aleluia, no Salmo 56. Lá está escrito que o Senhor, aleluia, as tuas lágrimas, as minhas lágrimas, as nossas lágrimas estão escritas no livro do Senhor. Aleluia. Então, amados, para falarmos, aleluia, sobre tudo isso, aleluia, mas Deus, o Senhor, aleluia, Ele deu, aleluia, nos encheu de virtudes, aleluia, e quer que sejamos felizes, aleluia. Talvez em meio à correria da vida, algumas mulheres têm se esquecido do que Deus fez, e espero que a mensagem, aleluia, que o Espírito de Deus vai nos dar nesta noite, sirva para refletir, aleluia, para que todas nós venhamos refletir na grandeza de Deus, na bondade dele, no amor que Deus teve por todas nós, aleluia. Que Deus venha, aleluia, despertar em mim e em você aquele desejo de descer à sua presença, de buscarmos a presença do Senhor, porque quando o crente dobra os joelhos, busca a Deus em oração, Deus se inclina do alto dos céus para nos ouvir e atender a voz do nosso clamor. Aleluia. Imagine você, Ana, vendo Penina balançar o filho do seu marido nos braços e ela sem nenhum para apresentar, mas ela foi sábia. Ela disse: Senhor, se tu de mim te lembrares e me deres um filho, Senhor, eu entregarei na tua casa para ele te servir. Aleluia. A Bíblia diz que quando, aleluia, Samuel foi desmamado, Ana não ficou, aleluia, tentando pensar assim, não, mas eu vou dar um jeitinho aqui porque é o único filho que eu tenho. Não, irmãos, ela entregou como prometeu ao Senhor. E o voto que você tem feito, você está lembrada? Você pagou aquele voto, louvado seja o nome do Senhor. Lembra que você votou e tem que cumprir. Aleluia, Deus vai te dar vitória. Mas quando você receber a resposta de Deus, não esqueça do que Deus, do que você prometeu. Porque é perigoso quando votamos e não cumprimos o voto. É perigoso. Lembre e cumpra com o seu voto, porque Deus se agrada, aleluia, quando nós somos fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Seja fiel ao Senhor, porque quando as coisas parecem não ter mais jeito, Ele é o dominador de tudo. Aleluia. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Então, se Ele criou, se Ele nos criou, se Ele nos formou, se Ele nos escolheu, aleluia, nos criou, aleluia, Deus para criar a mulher, fez o homem, aleluia, dormir. Deus deu um sono profundo a Adão, e a Bíblia diz que Deus tirou uma das suas costelas, imediatamente, irmão, aquela cirurgia foi feita, aleluia, a carne no mesmo lugar cobriu o lugar daquela costela, mas da costela de Adão foi feita a mulher, aleluia, e será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, louvado seja Deus. Mas estamos recando lá e para falar da oração, do poder da oração. É uma lágrima vertida e uma resposta divina. Louvado seja
viva, a nossa fé é renovada, as nossas forças são renovadas. Louvado seja Deus. Sabe quantos anos a irmã Toninha orou para que hoje vocês pudessem ter o privilégio de comigo agradecer a Deus e ver esse homem sentado no ministério? Foram 12 anos. 12, viu, irmãos? A irmã Toninha com 4 filhos, muito nova, muito jovem, ainda muito inexperiente, mas com um homem que no final de semana preferia o mundo do que estar em casa comigo e os meus filhos. Mas o Senhor me fez promessa. Aleluia! Não desista da promessa. Aleluia! Confie. Mesmo que a situação lhe diga contrária. Porque a minha mãe era uma mulher de oração. Mas teve dias dela até desanimar quando via a situação. E ela disse: minha filha, não tem jeito não. Para aquele ali, tem não. Lembre-se que a Bíblia diz que tem uns que são predestinados para a perdição. E eu creio que o seu marido é um dos tais. Eu digo: é não, mamãe. Aleluia. Glória a Deus. Deus me fez promessa. Creio no Senhor Jesus Cristo será salvo. Tu e a tua casa. Eu não posso desistir. Eu vou lutar. Eu vou orar. Vou jejuar. Jesus vai chegar. Aleluia. Depois de 12 anos, ele embriagado no meio da rua, Deus falou com ele e ele entendeu a voz do Senhor. Voltou para casa. Quando chegou em casa, muito embriagado, sentou na cama e disse para mim: vem cá. Glória a Deus. A partir de hoje, você nunca mais vai chorar por nenhuma ingratidão que eu vou lhe fazer, por bebida, por qualquer coisa, porque a partir de hoje eu sou você, crente. A Vitória estava chegando e eu nem acreditei. E quando o dia amanheceu, eu deixei como dormir, né? Quando o dia amanheceu, ei, vem cá. Você está lembrado do que você me disse ontem? Ele disse: estou. O que foi que você disse? Crente, Jesus. Levei para a igreja, foi numa sexta-feira, eu procurei igreja, culto no sábado, não tinha, mas no domingo muito cedo, nós nos arrumamos, irmã, só a misericórdia de nós era pobre de Jó. Aleluia. Não tinha onde cair vivo, porque morto fica em todo mundo. Mas o Senhor, aleluia, nos galardoou com a sua bênção, com a sua vitória. Você é vitoriosa. Você é vitorioso. Deus te escolheu para você vencer. Aleluia. Lembre-se que você não pode desistir. Você tem que confiar e dizer: Deus está comigo. Diga que Jesus está com você. Aleluia. Quando a tempestade se levantar, você está repreendido em nome de Jesus. Porque o meu Deus me garantiu vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seja como Ana. Aleluia. Perseverante. Aleluia. Humilhada ali nos pés do Senhor. Mas foi uma mulher, aleluia, que nos deixou uma lição gloriosa, uma lição de humildade. Vamos descer na presença do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que a gente não pode nem ensinar. Aleluia. Se você falar: irmã, não se vista dessa maneira, venha para a casa do Senhor direitinho, cuidado com os seus decotes, cuidado com o tamanho da sua roupa. Não é aqui não, viu, irmãs? Viu? Mas eu já passei por essa situação para ensinar e depois todo mundo vira no rosto porque não querem ouvir. Mas a responsabilidade não é mais da irmã Toninha, é com elas e Deus, né, irmãs? Porque o Senhor nos escolheu para sermos mulheres sábias, mulheres santas, conselheiras na sua casa, na sua obra, e feliz daquele que ouve a voz do Espírito. Porque aquele que não quer obedecer, irmãos, Deus também não vai se comportar muito com ele, não. Muitas vezes o Senhor deixa à vontade, mas tenha cuidado, porque Deus não tem culpado por inocente. Então nós devemos ter o zelo, o cuidado é na nossa casa, é com nossos esposos, é com os nossos filhos, que todos, eu tenho 4 e sei que cada um é diferente do outro, cada um tem um temperamento diferente, né? Tem os nossos esposos,
nós muitas vezes também não somos compreensivas, eles muitas vezes também fogem um pouquinho, não são compreensivos, mas o Senhor nos dá a sabedoria para aprender a lidar com aquela situação e depois chegar a uma reconciliação, pedir perdão um ao outro, viu? Tem pessoas que não têm coragem. Não, eu vou deixar assim, eu vou pedir perdão não, mas é necessário. É necessário pedir perdão para que Deus lá dos altos céus, aleluia, estenda a sua mão e você receba, aleluia, a vitória que já está se aproximando. Agora tenha muito cuidado, porque o adversário sabe que você tem promessa e vai procurar embargar a sua vitória, mas vença no jejum. Nesta noite, nas caladas da madrugada, muitas vezes você não tem nem entendido, o sono tem fugido, você rola para um lado e para outro e não tem coragem de se levantar para orar, mas no seu pensamento, aleluia, comece a agradecer a Deus esta vitória. Você vai entrar por essas portas e vai vir aqui neste lugar agradecer. E não vai demorar não, viu? Não vai demorar. Você vai entrar aqui e vai agradecer. E vai dizer, aleluia, glória a Deus. Foi naquele dia do aniversário do ciclo da oração. Dia 28. Glória a Deus, aleluia. É 28. Então as irmãs anotem essa data, 28, viu? E vai contando os dias para você vir aqui agradecer. Aleluia, porque vitória de crente, irmãos, quem dá é o Senhor. Aleluia, deixa o inimigo rugir. Não se preocupe. Aleluia, assim como Ana desfrutou, aleluia, da promessa, aleluia, daquela oração que Eli fez naquele dia por ela, e a Bíblia diz que ela saiu dali sorrindo. Aleluia, Eucana, o seu esposo, conheceu a ela e ela engravidou. Para Deus não tem tempo, não tem idade, se ele quiser na hora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A minha nora passou 4 anos sem engravidar. Teve o primeiro, sua esposa vai engravidar e não vai demorar. Agora não diga nada a ela agora não, espera acontecer, aí você vai dizer para ela, na tarde que eu fui na casa de mamãe, Deus revelou, mas espera acontecer primeiro. Eu estou lhe dizendo para você ficar sabendo que Deus revelou, porque se eu for dizer depois, você vai dizer, porque a senhora não disse no dia, não é? Então aguardei um mês, justinho ele ligou para mim. Glória a Deus. Disse, mamãe, Deus é fiel. Glória a Deus. Lidiane está grávida. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Com 5 meses de gravidez, ele liga para mim chorando. O que foi, Alexandre? Mãe, eu não sei o que foi que aconteceu, mas Lidiane está perdendo muito sangue. Eu disse, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta criança, o Senhor deu por revelação divina. Diga a ela que vá ao médico, ver o que aconteceu. Mas essa criança só vai nascer com 9 meses. Porque Deus revelou e Ele não é o homem para mentir. Aleluia. Foi para o médico, a placenta tinha dado uma descoladinha, mas ali foi contornada a situação. E a Alice já completou 1 ano e está ali. Aleluia, glória a Deus. Então, se tem alguém aqui que deseja ter um filho e ainda não engravidou, aleluia, prepare o enxoval, porque você vai ter seu filho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, a hora já foi, já são 9h15, aleluia, mas eu quero dizer, aleluia, que o Senhor nesta noite tem bênção dos céus para você e para mim. Guarde a mensagem de Ana, aleluia, seja aquela mulher sábia, para saber calar na hora que for necessário. Tem hora que dá vontade da gente desabafar, dizer tudo que vem na mente, mas o Senhor diz não, fique calada, porque tem resposta. Glória a Deus. E o teu silêncio
vai falar mais alto do que se você abrisse a sua boca. O silêncio. A oração de Ana não foi gritando, berrando, se espedaçando, não. A Bíblia diz que ela falou aos seus lábios, só batia, viu, irmão? Os lábios, cochichando. Aleluia. Mas Deus sabia. E sabe, aleluia, o que você veio aqui buscar nesta noite. Deus sabe o que você veio buscar. A resposta de Deus para você é sim, viu? Você veio buscar. Senhor, quer uma resposta. E Deus te diz, siga as orientações. Leia a Bíblia Sagrada. Busque nas caladas da madrugada e a tua resposta é sim. E não há acha no mundo que possa pagar. Passar decepções. Tem momento na sua vida que você diz assim, Jesus, eu acho que eu estou fazendo, Senhor, é tudo errado e que tu já se esqueceu de mim. Mas o Senhor diz, hoje você vai acertar. Viu? Vai trilhar pelo caminho bem direitinho que Deus quer que você trilhe, que Deus quer que você travesse. Quando você chegar diante do mar, espere, aleluia, não se precipite, espere, aleluia, as ondas do mar se afastar, para você atravessar. Como o povo de Israel passou, Deus vai fazer assim com você. E do outro lado, você vai levantar as mãos e glorificar. Na tua vida. Aleluia. Agora estende a tua mão para abençoar. Estenda a tua mão para abençoar. Aleluia. O necessitado. A casa do teu Deus. Aleluia. Tu vieste pedindo e Deus está te dando a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Deus é fiel e está neste lugar. Aleluia, glorifique. Volte para casa agradecendo. E quando chegar em casa, dobre os seus joelhos e diga, Pai, obrigada, porque eu sei que o Senhor respondeu a minha oração. Não tenha dúvida. Só não pode se esquecer. A bênção é tão grande que tem alguém que vai dizer, mas como foi que aconteceu? O que foi? Aí você vai responder assim, viu, irmã? Milagre, Deus faz na vida. Aleluia, eu orei pela irmã Toninha. Deus amanhã vou estar em Santarém, num culto de senhoras, dando uma mensagem lá. Que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando, abençoando. Aleluia. Eu fui para Pajuçara há uns 8 meses atrás. E lá naquele culto, era o encerramento de uma campanha. Aleluia, Deus me dava uma mensagem para alguém que tinha colocado um currículo numa empresa, irmãos, e era um pingo de vaga, para muitas 10 vagas, e era quase 100 pessoas que tinham escrito por ali. E tinha uma pobrezinha de uma irmã lá, que eu não conhecia ninguém ali, e Deus mandava dizer para aquela moça, aleluia, que ele já tinha escolhido. A vaga dela estava lá. E quando eu saí dali, que eu sou, depois do culto que eu sou do Campeiro, eu disse, Jesus tinha misericórdia da minha vida. Porque se aquela moça, Senhor, não ficar naquela empresa, era capaz de vir dar uma bufetada em mim. Mas que tenha misericórdia. Mas para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Foi no domingo à noite, na terça-feira, aleluia, chegou a resposta. Volte aqui, porque eu quero dar um abraço a ela, diga a ela que pode me apresentar a papai,
porque toda a honra e toda a glória é para Ele. Louvado seja Deus. E mais não é nada, eu não tenho curso de teologia, eu sou apenas uma testemunha de Jesus, mas pela sua grande misericórdia, aleluia, quando Ele revela, Ele cumpre, viu? Quando Ele manda eu dizer, falar algo, Ele se responsabiliza, aleluia, porque eu louvo a Ele, porque eu não conheço a vida de ninguém, eu vivo na casa dos irmãos, mas Ele entra, aleluia, Ele entra na tua casa, Ele te contempla, cada mundo da sua casa, o anjo do Senhor te acompanha. Muitas vezes você pensa que está sozinho, o anjo está bem pertinho. Aleluia. Por isso Ana deixou um lembrete aqui para nós. Eu vou só ler esse versículo encerrando, pastor Daniel. Olha, veja aí o que a irmã Ana deixou para nós. No cântico dela, no versículo 2 de 1 Samuel e o 3, olha. Não multipliqueis palavras de altíssima altiveza, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas da balança. Não deixe sair nenhuma palavra torpe, viu? Eu quero dizer para aquele casal que está ali atrás, para você, meu amado, aleluia, Deus tem contemplado as tuas lágrimas, viu? Você vai ser vitorioso, agora lembra do que Deus lhe disse nessa noite, não pode se esquecer, viu? A bênção é tão grande, aleluia, mas irmã Toinha, a senhora não me conhece, não sabe nem como é. Ele sabe, já te disse, aleluia. Você sabia, o teu nome está escrito na palma da mão dele. Louvado seja Deus. Receba e leve a sua vitória em nome de Jesus. Amém. Com a paz do Senhor Jesus. Antes de passar a oportunidade para a irmã Claudiana ler pelos dízimos, eu só deixar aqui os versículos que se encontram. Êxodo 14 e verso 15 em diante, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e suas águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e às suas esquerdas. Amém? Amém. A irmã Claudiana. Eu vos salvo com a paz do Senhor, amém? Amém. Deus, Ele é fiel. Quem é que está, aleluia, alegre com Jesus? Dê um sinal com a mão. Porque Deus, Ele é grande. Quando Ele quer falar, Ele fala, aleluia, aquilo que eu e você estão, aleluia, precisando. Bendito seja o nome do Senhor. Eu louvo o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Se eu tiver oportunidade, aleluia, eu vou te agradecer desde já. O crente, mãe, apaixonado por Jesus. Não só agradece quando está com a bênção na mão, não é quando Ele fala, porque quem falou, Ele se responsabiliza, é fiel para cumprir. Foi Jesus que falou neste momento, aleluia, desde o tempo deste culto. O Senhor falou comigo e minha esposa, agora eu falo com Ele, eu tenho, aleluia, resposta. Obrigada, Jesus. Vamos orar, aleluia, agradecendo pelo dízimo e a oferta do Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai, Cristo vivo, Cristo fiel, Deus misericordioso. Eu te louvo, meu Deus, pelo ofertante da tua casa. Aleluia, Pai, visita, meu Deus, aleluia, a saúde. Meu Deus, visita, meu Deus, o armário, o guarda-roupa. Meu Deus, repreende aquela farmácia, aquele remédio, meu Senhor da glória, de controle. Meu Deus, se repreende do devorador.
Antes da gente postar na cadeira e também falar uma palavra que Deus, uma mensagem que Deus mandou a respeito da dirigente do ciclo de oração, que há dias que eu venho pedindo se era Thelma que continuaria ou se outra substituta, segundo a minha vontade, o meu querer. Às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente processa assim, eu quero que seja fulano, eu quero que seja fulano. E Jesus diz, não, eu quero que seja aquela pessoa. A determinação é dele, não é minha. Não é isso então que Deus me respondeu. Moisés tinha pecado, tinha matado Deus, foi para o deserto, mas foi lá buscar o pessoal de Israel. 60 mil pessoas, salvou todos eles. Mas quando ele se deparou de frente com o Mar Vermelho, olhou para trás, quem vinha? Faraó. Aí Moisés disse, pronto, é agora que acabou tudo. O que é que Deus disse? Marcha, Moisés. Vai em frente, Moisés. É assim? E meu Thelma, continue, vai em frente, continue sendo a dirigente do ciclo de oração, da igreja da oração pela graça pentecostal. Não olhe para trás, porque Jesus está lá na frente te abençoando. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor infinito de Deus, a consolação e a comunhão do seu Santo Espírito, e Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de nós que estamos aqui. Pai Santo, Pai querido, nos conduze para os nossos lares, nos livrando de todas as ciladas e armadilhas de Satanás, que seja destruída, que caia pelo chão, todas as armadilhas, todo engano, Pai Santo e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Está neste lugar aquele que venceu a morte. Está neste lugar, está neste lugar, está neste lugar. Jesus, o dono do milagre, está neste lugar. Cadê Aqui com o irmão.